Muito bem que quando a gente começa a falar de uma história dessa, já vai criando uma revolta dentro da gente, dá vontade até de vomitar. Porque eu, principalmente, todos nós aqui da TV Paranaíba, a gente fica muito preocupado e a gente tem muito cuidado de tratar desse tipo de assunto, mas ao mesmo tempo nós temos um peso e uma responsabilidade sobre esse tipo de ocorrência, ainda mais na circunstância que chegou. Eu vou explicar para vocês. Um servidor público que ocupava o cargo de assessor do gabinete do prefeito de Araguari foi preso em flagrante, suspeito de abusar de uma criança de 7 anos. É o seguinte, o caso, como é de costume, é segredo e sigilo de justiça. São duas coisas distintas, mas quando se trata de criança ou adolescente, a proteção ainda é maior. Só para você entender. O funcionário teria sido exonerado do cargo justamente por causa dessa situação. Agora me diga, Clarice Bernardes, se o cara foi exonerado, se não for por precaução ou até mesmo por lisura pública, que é um instrumento também usado por chefes do executivo, qualquer tipo de órgão público, não interessa se é prefeitura ou qualquer situação, por precaução, ele foi exonerado. Eu gostaria que você me explicasse duas situações. Primeiro, se tiver condição, tá? Não se preocupe. Eu queria saber qual é a motivação que a prefeitura usou, se foi exoneração ou se ele pediu para sair. E uma segunda situação, o que consta, o que a gente pôde ter acesso nesse boletim de ocorrência. Nós estamos falando de uma violência sexual de uma criança de 7 anos. Minha querida, vai lá, está com você. A gente está aqui desde o início do programa destacando essa informação e tem muita gente nos assistindo. Inclusive, chamei a atenção agora há pouco dos moradores lá de Araguari para que também possam estar atentos aí a essa ocorrência. Vai lá. É uma tristeza, né, Júnior, quando a gente precisa passar informações como essa, principalmente quando se refere a uma criança de 7 anos de idade, né? Mas a Polícia Civil informou para a gente por meio de nota que esse homem de 68 anos de idade foi levado até a delegacia, conduzido até o local onde foi ouvido e teve a prisão decretada em flagrante pelo crime cometido, né, contra uma criança de 7 anos de idade, o crime de estupro de vulnerável. Depois desses procedimentos da Polícia Judiciária, ele ainda ficou à disposição da Justiça e a partir de agora um inquérito foi aberto para que a Polícia Civil possa continuar fazendo esse trabalho, ouvir todas as versões dessa história, obter mais informações para entender como tudo isso aconteceu e, obviamente, Júnior, proteger essa criança de 7 anos de idade. E falando um pouquinho sobre essa proteção, a mãe dessa criança, quando soube, imediatamente já procurou a polícia, fez a denúncia, o que fez, né, obviamente, com que essa prisão tenha sido feita em flagrante e esse homem de 68 anos de idade fosse afastado imediatamente de perto, né, dessa criança. Você perguntou se ele foi afastado, se ele foi exonerado. Esse servidor público foi preso depois dessa acusação, ocupava o cargo de assessor no gabinete do prefeito e foi exonerado deste cargo, Júnior, conforme consta na portaria pública da Prefeitura da cidade de Araguari. Em nota, a administração municipal informou que soube do fato e decidiu agir de imediato, aguardando assim que a justiça conduza o caso, claro, com o devido rigor. Entretanto, esse crime está sob o segredo de justiça e, obviamente, como você já informou no início, nenhuma outra informação pode ser divulgada, principalmente para prezar pela segurança dessa criança e pela identidade dessa criança. Mas isso não quer dizer que o trabalho da polícia não vai ser feito. Muito pelo contrário. Esse procedimento já é escolhido para que essa criança possa ser preservada e que a polícia tenha toda a liberdade para investigar da maneira correta, obviamente, e cumprir tudo conforme o rigor da lei. Júnior? Clarice, exatamente. Obrigado pelas informações. Então, a exoneração foi imediata. Logo que a prefeitura é comunicada do que havia acontecido, da prisão, aliás, a motivação da prisão, a prefeitura automaticamente, aí, por meio do executivo, já exoneraram o cara. Agora vamos lá. Vocês estão vendo essas cenas aqui, essas fotos são celulares que foram apreendidos, tá bom? São celulares que provavelmente devem passar por uma perícia. E vai haver aí uma intervenção judicial agora para uma autorização para desbloquear esses aparelhos. É assim que funciona. E a polícia é rápida, tá? Já vai lá no juiz, já justifica, já faz o pedido e agora a polícia vai entrar, né, literalmente, entrar nos aparelhos para fazer uma perícia. Agora, se teve a prisão em flagrante,
o delegado teve algum indício muito forte para isso. A gente não teve acesso à informação para saber que circunstâncias esses abusos aconteceram. A proximidade, nós temos aí, Rodrigo, a proximidade é parente dele, conhecida? Ainda não, né? Não temos ainda essa informação, nós estamos em cima dessa história. E outro detalhe muito importante, porque se o delegado decidiu prender em flagrante, como eu já disse, o elemento deve ser muito forte. E nós vamos acompanhar agora se o juiz vai manter a prisão dele, porque deve passar por uma audiência de custódia. E esse elemento vai pesar muito. Primeiro, estamos tendo muito cuidado em abordar esse assunto, tratando junto com as autoridades e com elementos. E nós estamos aqui aguardando elementos desse caso. Eu quero chamar a sua atenção. Estou percebendo que está todo mundo comentando aqui e trazendo aqui a indignação. Eu entendo, nós também estamos aqui indignados. Estamos falando de uma vida de uma criança de 7 anos que, supostamente, pelo que consta, pelo que a polícia está trazendo para a gente aí na prisão desse cara, ele cometeu esses abusos. E a mãe, né, foi lá, procurou a polícia, detalhou para a polícia o que teria acontecido. Então, quer dizer, agora juntando as provas, que provavelmente deve ter algo nesse celular, que a polícia não ia apreender esse celular à toa. Depois de ter acesso a esses aparelhos, quem sabe tem mais elementos que possam comprovar o que teria acontecido ou o que aconteceu. Então vamos aguardar. Eu peço a você muita paciência, porque é assim mesmo. Esse tipo de situação é muito delicado, tem que proteger a criança, tem lei sobre isso, proteger também a família, sobretudo, e ter muito cuidado também na questão da acusação para saber o que é de fato, o que aconteceu e o que esse cara deve pagar na justiça. Então, atenção, você que está me assistindo, fique tranquilo, sossegue o teu coração, que na primeira oportunidade nós vamos trazer aqui com toda a responsabilidade, com toda a seriedade do nosso jornalismo, todas as informações possíveis sobre esse caso. Nós vamos nos debruçar sobre isso, porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que estava cumprindo uma função pública, né? Estava lá no gabinete do prefeito, então ele estava lá e tem uma responsabilidade, isso pesa muito numa responsabilidade. Então fique aqui comigo, o nosso jornalista está em cima dessa história e qualquer novidade, a nossa querida repórter Clarice também está por dentro e vai nos ajudar a entender em que contexto isso aconteceu, a principal motivação da prisão e agora o desenrolar na justiça, que começa pela audiência de custódia. Se o juiz manter a prisão, ai, viu? E esses celulares aí também, esses 2 aparelhos, nós vamos trazer novidades, fique comigo, tá?